E aí, galerinha, aqui quem fala é o professor Charles. Hoje eu vou trazer para vocês Sistema Internacional, certo? Uma matéria que a gente não tinha visto ainda nas aulas anteriores, e resolução da lista de março, né? Essas 5 questõezinhas que vocês receberam para março, tá ok? Então, o que é o Sistema Internacional? Sistema Internacional, ele é abreviado pela sigla SI. É um conjunto de unidades e medidas correspondentes às grandezas físicas fundamentais e suas derivações. Ele representou a evolução do sistema métrico quando foi estabelecido em 1960, durante a Conferência Geral de Pesos e Medidas. Então, o sistema internacional, para explicar para vocês assim de modo geral, para que ele serve? Vamos supor que aqui no Brasil a gente vende as coisas assim de feijão, arroz, determinados cereais no quilograma, né? Então, eu quero 1 quilo de arroz, eu quero 1 quilo de feijão. Mas aí você chega em outro país, se você não tivesse o sistema internacional, eles não iam entender. Você ia dizer, eu quero 1 quilo de arroz, eles não iam entender o que era isso, o que é aquilo, o que é isso, que história é essa? Porque para eles poderiam ter outra unidade. Mas com o sistema internacional fixou que a unidade de massa é o quilograma. Então, quando você fala eu quero 1 quilo de arroz, isso já foi convencionado internacionalmente. Então, eles vão entender que você quer aquela quantidade de arroz ali, entendeu? Então, o sistema internacional ele foi criado para convencionar as unidades de tudo, de massa, de volume, de temperatura, de tudo que você pode imaginar tem uma unidade já convencionada. Então, se você usar essa unidade convencionada em qualquer canto do mundo, a pessoa vai entender o que é que você quer. Ele é escrito em 7 unidades básicas, e a partir dessas 7 unidades básicas são feitas unidades derivadas, tá? Quais são as unidades básicas? São a massa, a corrente elétrica, que é medida em amperes, né? Você vê, o meu carregador de celular é 5 volts e 2 amperes. Então, esse A de ampere quer dizer a corrente elétrica do seu carregador. Temperatura, hoje está bom, clima em Fortaleza, está bem friozinho, está dando 22 graus Celsius. Então, esse grau Celsius é a temperatura. Termodinâmica, certo? É a unidade de calor. Aqui ele fala de temperatura termodinâmica, né? Para você saber que é a temperatura de calor, porque quem trabalha com computação sabe que algumas cores também são determinadas por temperatura da cor, né? Mas aqui a gente está falando de temperatura mesmo, dessa de grau Celsius que eu falei agora há pouco. Quantidade de matéria, isso vocês veem em química, tá? É o mol, vocês devem ter visto em química o mol. E a intensidade luminosa, que vocês vão ver no segundo ano, que é uma coisa medida em candela, tá? Intensidade luminosa. Quanto mais clara a luz, maior a intensidade luminosa. Aqui embaixo está especificado quais são as unidades. Então, unidade de distância, de comprimento é metro, de tempo é segundo, certo? De massa é quilograma, corrente elétrica ampere, temperatura em Kelvin. Aqui no Brasil a gente usa temperatura em graus Celsius. Lá na Europa e nos Estados Unidos eles usam em Fahrenheit. Mas no meio científico, para você fazer um artigo científico, você tem que usar ele em Kelvin, tá? A unidade de matéria em mol e a unidade de intensidade luminosa em candela, tá? Aqui no próximo slide tem qual é a grandeza, qual a unidade, qual o símbolo que a gente usa para essa unidade e como foi que ela foi definida. Professor, quem foi que decidiu qual o tamanho de 1 metro? Tá aqui, ó. O metro é definido por uma fração do espaço que a luz percorre, tá? Então, é o espaço que a luz percorre em 1 sobre 299.792.458 segundos. Pessoal, não estou entendendo nada. Você não precisa se preocupar com esses valores aqui. Você só precisa se preocupar nesse momento que o metro é a unidade que nós usamos para o comprimento, tá? O tempo é medido em segundos. A unidade do segundo é escrita como a letrinha S. E ela foi definida a partir de algumas finas do átomo de césio, tá? Então, isso aqui também só vai se preocupar no terceiro ano.
A massa ela é medida em quilograma, a gente escreve kg, e ela foi definida a partir de uma fração aí da constante de Planck, tá? Corrente elétrica é medida em ampere, a unidade é esse A maiúsculo, né? E é uma unidade definida a partir de quantas cargas elementares passam por segundo em um determinado material. Não precisa se preocupar com isso agora, só no terceiro ano. A temperatura é medida em Kelvin, né? E o Kelvin foi definido como a escala absoluta. A gente vai estudar isso no segundo ano, tá? Então, por enquanto, você só precisa se preocupar com essas 3 primeiras colunas. Comprimento é metro, a unidade é m. Tempo é segundo, a unidade é s. Massa é quilograma, unidade kg. E essas outras duas aqui a gente nem vai usar agora. A gente só vai usar essas 3 primeiras aqui, tá? Aqui eu tenho os multiplicadores de cada unidade. Você já deve ter visto em algum canto, tipo assim, o meu pendrive tem 32 GB. O que é 1 GB? O giga é 10 a nona, é bilhão, tá? É 1 bilhão. Então, se seu pendrive tem 32 GB, tem 32 bilhões de bytes. Professor, eu estava medindo uma cor lá em casa, mas a minha régua, né, é em centímetros, não é em metros. O centímetro é essa unidadezinha, o C. O metro não é M? Então, cm, que é o centímetro, é como se fosse 1/100º de metro. Isso daqui vai ajudar vocês, né, nas próximas matérias a entender os fatores multiplicadores. A gente vai ter um estudozinho sobre isso posteriormente. Agora a gente vai só ter uma ideia geral sobre o SI e uma ideia geral sobre essa tabela. Mas eu peço que você pause o vídeo e anote essa tabela no caderno que a gente já vai usar na próxima aula, tá bom? Aqui eu tenho um esqueminha sobre quais são as principais unidades do Sistema Internacional. É o que a gente já falou, é só um esqueminha mais bonitinho para você escrever aí no caderno, tá bom? Aqui ó, já são as 5 questões do nosso questionário do mês de março. Primeira, qual a finalidade do método científico? Para que serve o método científico? A gente estudou isso 2 aulas atrás. Para quem não lembra, aula passada a gente comentou o último vídeo do YouTube e na aula retrasada foi o vídeo do YouTube e na aula anterior a ela a gente falou sobre o método científico, né? Mas para quem não lembra, eu tenho um slide sobre isso aqui, ó. O método científico, ele é definido como um conjunto de procedimentos por meio dos quais um cientista consegue propor explicações para determinados fenômenos. Para que serve o método científico? Ele serve para você construir procedimentos que servem para explicar fenômenos. Sem esse método científico, você não tem como definir com certeza se um fenômeno tem explicação ou não, ou se uma explicação é válida ou não, certo? Então, para isso que serve o método científico. Você pode até escrever isso aqui como resposta da primeira questão, tá bom? Só pausar o vídeo. Segunda questão. Quais são as unidades padrão de massa, tempo e comprimento do Sistema Internacional? A gente acabou de falar sobre isso, ó, slide anterior. Massa é qual? Quilograma. Comprimento é qual? Metro. Temperatura, Kelvin. Tempo, segundos. Então, a gente acabou de falar sobre isso, tá? Isso aí você pode usar como resposta na segunda questão. Ele quer só massa, tempo e comprimento. Volta aí a alguns segundos agora que eu falei, pausa o slide e anota. Qual o conceito de velocidade? Muito fácil, galera. A gente falou isso aí na aula passada e na aula retrasada, mas eu tenho um slide sobre isso também, tá bom? O que é a velocidade? A velocidade é uma grandeza que ela serve para medir a distância que um corpo percorre em determinado tempo. Então, você pode escrever só isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui com a caneta. A velocidade serve para relacionar a distância percorrida por um corpo em determinado intervalo temporal. Se você quiser escrever só isso aqui como resposta, já era. Já tá bom demais. É uma excelente resposta, tá bom? Oh, tem até marca texto aqui, fica até mais fácil. Pronto, ó. Pausa o vídeo e anota isso aí. Isso aí é a terceira questão, tá bom? Deixa eu voltar aqui de novo. Se um veículo se desloca a 50 km por hora em uma avenida, que distância ele terá percorrido após meia hora? Então, como é que a gente resolve essa questão? A gente sabe
que o veículo está percorrendo 50 km em 1 hora. Eu quero saber quanto ele vai percorrer em meia hora. Então, se ele anda 50 km em 1 hora, na metade de 1 hora ele vai percorrer a metade desses 50 km, que seria 25 km. Ah, professor, mas eu quero fazer uma continha para resolver isso aí. Não tem problema, é só você fazer assim, ó, cruzado. Ó. X vezes 1 igual a 50 vezes 0,5. X vezes 1 é x. 50 vezes 0,5 dá 25. Então, essa é a resposta dessa nossa questão aí, tá bom? A última questão é: qual a função horária do movimento uniforme e qual o significado de cada variável? Isso aí também está nos slides anteriores, né? Mas eu vou passar aqui para vocês também, sem problema nenhum. Vamos lá. A função horária do movimento uniforme é isso daqui, ó. Sorvete, falei sobre isso aí muitas vezes, tá? S igual a S0 mais VT. O que é que significa cada coisa? É só você escrever isso daqui, ó. O S significa a posição do corpo em um determinado tempo. O S0 significa a posição inicial do corpo. O V significa a velocidade. E o T significa intervalo de tempo. Só isso e está resolvida a nossa lista de 5 questões, tá? Então, eu mando para vocês aí um abraço. Fiquem com saúde, né? Se cuidem. E até a próxima aula na próxima semana, beleza? Até mais!